Olá, uma boa tarde para você. O TV Notícias de hoje mostra a movimentação na rede pública de saúde de vacinação contra a gripe. Muita gente não compareceu no dia D da campanha realizada no último sábado e deixou para ir em busca da imunização nos postos e UAIs hoje. Tem também os serviços das agências dos Correios para quem perdeu ou teve documentos pessoais roubados. E o trabalho intenso de funcionários do cartório eleitoral para atender dentro do prazo quem quer transferir ou tirar o título de eleitor. E ainda todas as informações sobre mais uma edição do EGEM na UFO. É agora no TV Notícias. No último sábado começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1. Por causa da movimentação intensa nos postos e unidades de atendimentos integradas, UAIs, muita gente que pertence ao público-alvo deixou para tomar a vacina hoje. Na UBSF Jardim Brasília, o dia amanheceu assim, com fila grande. O objetivo da espera é a oportunidade de receber a vacina contra a gripe. Todos os anos a gente vem, né? Para facilitar um pouco, né? Tem que ser feito, vamos fazer. Então, é a hora, é agora. Cerca de 147 mil doses devem ser disponibilizadas em Uberlândia até o fim da campanha. Podem vacinar crianças com idade entre 6 meses e 5 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas, idosos, profissionais de saúde e gestantes. É o caso da Emanuela, grávida de 4 meses, aproveitou o dia para fazer exames periódicos na unidade e se proteger da gripe. Foi prevenção mesmo, devido à grande epidemia que a gente está vendo em alguns lugares e a gente tem que proteger. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 20 de maio e quem faz parte do público-alvo precisa lembrar de trazer o cartão de vacinação e, no caso de pessoas com doenças crônicas, uma prescrição médica. A campanha começou no sábado, mas ela se estende até o dia 20. Todas as unidades de saúde vão estar à disposição da população para fazer a vacina. A vacina oferecida nas unidades é a trivalente. A coordenadora de imunização, Ângela, explica que não vai faltar doses até o encerramento da campanha. As pessoas elas podem estar vindo no dia que preferir. De segunda a sexta-feira nós vamos estar com a vacina à disposição. E agora vamos saber como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, a previsão para terça-feira é de tempo aberto e com nevoeiro ao amanhecer. A mínima deve ser de 16 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Confira a previsão em outros municípios. Mínima de 19 e máxima de 31 graus em Ituiutaba. A previsão é de tempo parcialmente nublado durante todo o dia. Em Uberaba, a previsão também é de sol entre muitas nuvens e a temperatura deve variar entre 12 e 25 graus. Sol o dia todo e nada de chuva em Tupaciguara. A temperatura mínima é de 15 e a máxima não deve ultrapassar os 30 graus. Em Monte Carmelo, a previsão é de sol entre poucas nuvens e a temperatura deve variar entre a mínima de 14 e a máxima de 27 graus. Há poucos dias do fim do prazo para tirar ou transferir o título de eleitor antes das eleições deste ano, o número de pessoas que têm procurado o cartório eleitoral de Uberlândia para regularizar a situação é grande. Confira. Na porta do cartório eleitoral de Uberlândia, fila, fila e mais fila. Quase todos vieram aqui para solicitar algum tipo de serviço já de olho nas próximas eleições. Na tela, onde são chamadas as senhas de atendimento, os números estão lá para o alto. O tempo vai passando, né? Aí, hoje que eu pude vir. O prazo para os procedimentos válidos para a eleição deste ano se encerra no dia 4 de maio. E quanto mais essa data se aproxima, maiores são as filas. Durante a semana, das 10 da manhã até as 5h30 da tarde, estão sendo atendidas no cartório uma média de 900 pessoas. Para evitar de ficar um tempo maior na fila, os interessados podem fazer o agendamento dos serviços pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE de Minas, dentro da seção do eleitor, na aba de agendamento. A prioridade no momento é que a população providencie os outros serviços que, diferente da biometria, podem causar algum tipo de problema durante as eleições deste ano, como regularizar um título que foi cancelado, tirar uma segunda via, atualizar algum dado importante, por exemplo. Esse prazo é para aquele eleitor que quer transferir sua inscrição eleitoral, né, o seu título, vamos supor, mora em Uberlândia, mas vota em outra cidade.
né, ainda não transferiu. Então é preciso que ele venha e transfira sua inscrição para cá, para Uberlândia, para votar aqui. Aquele eleitor que de repente o local de votação dele fica muito longe da casa dele, ele pode transferir para um local mais próximo, né? O eleitor também que ainda não fez o seu título eleitoral, tem 16 anos ou mais e quer votar nessa eleição. Então é importante que ele venha também até o dia 4 de maio. Tá? Importante também falar sobre o eleitor com necessidades especiais. Aquele eleitor que às vezes tem dificuldade para chegar até uma determinada sessão, né, por causa de escada e tal. Se a sessão dele não for acessível, é importante que o eleitor venha até o cartório eleitoral e mude o seu local de votação, mude sua sessão para um local acessível. Eurípides veio junto com a esposa e só após 3 horas de espera é que chegou a vez dele ser atendido. Apesar da longa espera, ele disse que está saindo satisfeito. Agora está sendo chamado, mas eu achei que foi até rápido, porque é muita gente na fila. Perder ou ter os documentos roubados é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas o que muitos desconhecem é a existência de um serviço prestado pelos Correios que pode ajudar a encontrar os itens perdidos. Estes documentos que estão dentro da pequena caixa em cima da mesa acabaram de chegar aqui. Todos foram achados e estão à espera dos seus donos. Daqui, após serem cadastrados, eles seguem para estes armários. Estamos na seção de achados e perdidos dos Correios e Telégrafos. Ele consiste em a pessoa encontra o documento na rua, traz aqui até a agência ou entrega em qualquer agência dos Correios e essa agência ela encaminha para a agência central dos Correios. Cada cidade tem uma agência central dos Correios. Esses documentos são encaminhados para essa agência. Do dono do documento perdido que vem resgatá-lo é cobrada uma taxa de R$ 5. O serviço pode ser utilizado pessoalmente ou via internet. Uma vez que ele é entregue, é feito um cadastro e ele fica disponível para o proprietário. Esse cadastro ele possibilita ele fazer a consulta no site ou vir até mesmo na agência e procurar. Para fazer uso do serviço Achados e Perdidos é muito simples. Basta ir até a internet, fazer uma consulta nesse site de busca, coloca as palavras Achados e Perdidos e é direcionado aqui para o site do Correio. Aqui é possível fazer a consulta informando o nome da pessoa que perdeu o documento. Fábio é carteiro há 7 anos e ele conta que durante todo este período solicitaram serviço com ele poucas vezes. As pessoas às vezes encontram, quando é terceiros que encontram, eles pedem para a gente se a gente pode entregar, se tem alguém, se a gente faz esse serviço, para guardar o material aqui para a pessoa, para quem está precisando vir procurar. O Achados e Perdidos dos Correios existe há mais de 20 anos, mas ainda são poucas as pessoas que o conhecem. Atualmente, cerca de 700 itens perdidos estão cadastrados aqui. Mas na contramão dessa situação, no UAI, Unidade de Atendimento Integrado Estadual, cerca de 200 pessoas vão todos os dias até o local para solicitar a segunda via só do documento de identidade. Alguns tentam encontrar os documentos antes e outros, logo após perdê-los, já solicitam um novo. A primeira via é de graça, já a segunda é preciso pagar uma taxa de R$ 30,11. Para você tirar uma primeira ou segunda via de identidade aqui na UAI, você deve agendar no site. Então, geralmente no fim de semana o governo libera as vagas para que você possa agendar aí no sábado, no domingo, na segunda-feira, para estar vindo na UAI retirar o seu documento. Após agendar, você comparece trazendo os seguintes documentos: a certidão original de acordo com o seu estado civil, 2 fotos 3x4, a primeira via é gratuito, já a segunda via ela tem uma taxa de R$ 30,11. Cláudio está pensando em fazer uma viagem, por isso trouxe o João de 4 anos e a Glória de apenas 9 meses para tirar a identidade. São necessários, né, os documentos para que se faça o passaporte, né, para que esteja tudo em dia. Ele espera voltar aqui apenas quando for necessário. O tempo é bem grande, né, já que estão tirando tão novos, né, mas espero que eles tomem cuidado e não percam os documentos, né. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes. Não saia daí. O curso técnico em enfermagem da UFO possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didático-profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar.
venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Vem pra cá, vem comprar aqui comigo aqui, ó. Olha a mexerica, é o melhor preço da cidade. Olha a banana, pode chegar pra cá, preço especial pra você, ó. Compra consciente. APP Uberlândia. Está começando o EGEM, Encontro de Gestão e Negócios da UFO, e amanhã tem mesa redonda sobre gestão dos serviços de transporte aéreo de passageiros frente à regulação pela ANAC. Cláudio Luiz Mioto, professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, FAGEM, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente sobre essa mesa redonda importante, né, Cláudio? Uma boa noite, uma boa tarde para o senhor. Uma boa tarde. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. Nós agradecemos pelo espaço. A nossa mesa redonda, então, acontece nesta terça-feira, né, amanhã, dia 3/5, às 10h30, no bloco 5OC. Nós teremos convidados da ANAC e da Infraero. Então, o gerente de operações da ANAC estará presente conosco e também o superintendente da Infraero. Infraero, são dois convidados importantes do setor, né? Agora, qual a motivação dessa palestra? Por que discutir isso? Veio aí à tona com o contexto das Olimpíadas no Rio? Poderia-se dizer isso? Sim, nós temos um grupo de pesquisa na FAGEM, que é o grupo de estudo do setor de transporte aéreo, e que tem um interesse especial sobre transporte, sobre logística, especificamente sobre o transporte aéreo. Como o senhor avalia, né, nesse contexto, o transporte aéreo em Uberlândia? A gente vai falar das dificuldades, do pé que a gente está aqui em Uberlândia, Cláudio? Sim, você vê que o nosso aeroporto vem crescendo muito a movimentação no nosso aeroporto, mais de 1 milhão de passageiros por ano, né, passam pelo nosso aeroporto, e a tendência, nós acreditamos, que seja de crescimento. E há, naturalmente, uma expectativa sempre de que inovações surjam, como, por exemplo, a ampliação do nosso aeroporto, a internacionalização do aeroporto, né, que a gente possa ter a facilidade, então, de importação e exportação, os empresários possam ter essa facilidade, o turismo também internacional possa ser agilizado e facilitado com a internacionalização do aeroporto. Estamos aí também em vias da implantação de um centro logístico no aeroporto, que por meio do modal, então, aéreo, nós teríamos essa facilitação para os empresários movimentarem, exportarem e importarem cargas diretamente do nosso aeroporto de Uberlândia. É uma oportunidade única para os alunos aqui da Universidade Federal de Uberlândia, mas também aberto à comunidade externa, essa palestra? Sim, a palestra ela está programada no contexto do EGEM, mas está também aberta ao público em geral, né? Não é necessário que o interessado tenha feito a inscrição. É desejável, mas não é necessário que tenha feito a inscrição no EGEM. Nós, por exemplo, pensamos nos profissionais, nos executivos das agências de turismo, por exemplo, as empresas que operam com o setor aéreo, né? O táxi aéreo, os setores de manutenção, abastecimento, a operação do terminal do nosso aeroporto aqui de Uberlândia. Então, enfim, o público interessado é aquele que naturalmente utiliza ou tem a perspectiva de utilizar o transporte aéreo. Transporte aéreo. A discussão vai além do contexto esportivo também, né? No contexto de serviços mesmo, né, Cláudio? Para a gente finalizar. Exatamente. Do contexto esportivo, um ponto que seguramente virá à tona, né, pensando no contexto nacional, são as Olimpíadas que se avizinham, né, Brasil 2016, onde nós teremos uma convergência muito forte de passageiros e de movimentação muito forte no Rio de Janeiro, os aeroportos do Galeão e o Santos Dumont, e nós queremos discutir qual é a capacidade de resposta do sistema aéreo nosso diante de situações limites, como é o caso das Olimpíadas, né? Nós queremos discutir o dia a dia, mas também nessas situações
em que a demanda aumenta de uma forma importante e concentrada num determinado período, o nosso sistema estará preparado para responder adequadamente dentro das expectativas dos nossos usuários no Brasil e também aqueles que virão de fora do país. Qual é a impressão que nós estamos preparados, então, para oferecer para essas pessoas? Qual é o nível de qualidade de serviço? Isso deverá seguramente vir à tona. Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Cláudia, aqui no TV Notícias. Eu que agradeço pelo espaço. Mais uma vez, quero deixar o convite e lembrar a todos, então, que a nossa mesa de conversa, a nossa mesa de discussões acontecerá, então, no dia 3, amanhã, terça-feira, às 10h30, no Campo Santa Mônica, no auditório 5OC. Tá certo. Muito obrigada, viu? Okay. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Troque a água dos vasos e plantas aquáticas e lave-as com escova, água e sabão uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água. Acomode pneus em locais cobertos e faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila, lucrar no troco, sair sem pagar a conta, falsificar as notas da escola, até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Você sabe o que é narcisismo? Conhece alguém narcisista? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Como domar um ego adolescente, como não mimar um bebê e como não criar um filho despreparado para a vida. Tereza Cristina, psicóloga, está aqui comigo novamente no estúdio para a gente bater um papo sobre esse assunto, né, Tereza? Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço. Bom, primeiro, antes da gente responder as perguntas, né, que eu acabei de fazer agora, vamos definir o que é o narcisismo para quem nos assiste. Existem 3 características principais que a gente pode identificar um perfil narcisista. O primeiro deles é um sentimento de grandiosidade, aquela pessoa a que se sente melhor, mais importante do que os outros. Então essa é uma primeira característica. Uma segunda característica é a falta de empatia. O que significa isso? Uma pessoa que tem uma dificuldade de se colocar no outro. No lugar do outro. Então ela quer sempre ter as suas necessidades satisfeitas em primeiro lugar. E a outra característica é a pessoa que se acha merecedora de vantagens, né? Tem uma dificuldade de seguir regras, então ela quer sempre assim, ter privilégios. Então essas 3 características são muito importantes para a gente definir um perfil narcisista. Né? Então o narcisista ele tem excesso de autoestima, seria isso? É um falso excesso de autoestima. Por que é falso? Porque ele precisa se reafirmar o tempo todo. Então, de repente, numa conversa com o narcisista, você está contando algo para ele sobre alguma realização sua e ele tem sempre uma história muito melhor do que a sua para contar.
né? Às vezes pode até ser verdadeira ou até mentirosa. Então, é uma falsa autoestima, porque quem tem a autoestima bacana, boa, verdadeira não precisa ficar se reafirmando como se precisasse ser melhor do que as outras pessoas. Ok, agora os pais ou os responsáveis que nos assistem têm que ficar atentos, porque isso começa na infância, Tereza, com a criação, com os elogios desnecessários, errados, né? Vamos explicar um pouquinho. Começa na infância. Muitas vezes, alguns pais têm dificuldades em colocar limites. Uma coisa muito importante para a vida de qualquer um de nós é que a gente aprenda a ter limites realistas. O que significa isso? Que a gente não pode tudo, que a gente vai ser frustrado, que nós vamos ganhar alguns nãos pela vida, né? E isso começa na infância. Quando isso não acontece, a gente tem limites prejudicados. O que significa isso? Que a pessoa que é muito mimada, que ela tem muitas concessões na infância, ela vai para a vida despreparada, acreditando que as outras pessoas terão que agir como os pais agiam com ela, fazendo concessões, passando a mão na cabeça, né? Começa já na idade do bebê, né? Bebezinho. É importante entender isso, né? Como não mimar o bebê. Exatamente. Frustrando, né? Assim, entendendo que tem hora que a gente tem que dizer não, né? Tem hora que o bebê ele tem que tolerar que não é hora de brincar, né? Ou de que está na hora de dormir, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu costumo dizer que muitas famílias criam o rei bebê e a rainha bebê, né? E eles crescem pela vida achando que são muito especiais. Outra coisa que tem acontecido muito, as grandes festas, né? Aquelas festas, né, de princesas, que tem um cerimonial e as crianças são levadas a acreditar que elas são celebridades, que elas são muito especiais. E a vida lá fora não é assim, né? Então isso aí de repente pode criar essa falsa impressão de que você terá tudo isso assim no mundo lá fora e você não terá. Então de criancinha já começa a criar isso. Agora, na adolescência já é uma fase um pouco mais difícil, Tereza, para domar esse ego adolescente aí? Como que os pais devem fazer? É sempre frustrando, não é importante em todas as épocas da vida, em todas as fases da vida. Isso, é importante. Na adolescência já vai ficando um pouco mais complicado, porque aí esse adolescente ele já vai levar para as relações nos outros lugares. Na escola, por exemplo, é aquele adolescente que já está demonstrando um desafio à autoridade, por exemplo, os professores em sala de aula, né? Então, se ele não faz uma tarefa e é cobrado, ele não liga, né? Ele desafia o professor, ele acredita que de repente ele pode não fazer uma prova e se de repente ele zera essa prova, ele vai contestar. A culpa não é dele. A culpa não é dele, exatamente. Então, uma dificuldade muito grande de entender consequência. E quando a consequência vem, tem uma extrema dificuldade de lidar com essa consequência porque acredita que deveria ter um tratamento especial, né? Então, fica mais difícil na adolescência, porque os pais já não têm tanta aquela validade. E até assim, mas você me ensinou o tempo todo que eu era especial, agora como que você quer dizer que eu não sou? Já está mais arraigado, né, digamos, o problema. Agora, Tereza, você estava falando uma coisa importante, que a pessoa com perfil narcisista, ela pode desenvolver um transtorno, é isso? Isso, pode desenvolver, já é descrito na literatura, né, um transtorno narcisista de personalidade. Então, pode virar, assim, um problema de caráter mesmo, né? E, assim, como que a gente identifica, né? É essa pessoa que acha que está acima das regras. Uma outra característica muito importante para quem tem o transtorno é que ele está sempre desqualificando o outro, né? Dizendo coisas assim, não ficou bom, você não presta, o meu é melhor, eu faria melhor assim, né? Então ele está sempre se vangloriando e o outro é menos, está abaixo. Então essa é uma característica importante. Outra coisa também, alguns narcisistas têm até um perfil megalomaníaco, vamos dizer, né? Ele sempre está assim, colocando que ele fez grandes realizações, né? Coisas muito além do ser humano comum, vamos dizer certo. assim. Nosso tempo é pequeno, mas acho que fica a dica, o não e a frustração é importante. Extremamente importante. Narcisista, né? Se você ama seu filho, dê limites a ele. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Novamente aqui, Tereza.
E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa tarde para você e até amanhã.